Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2016. Vamos ver imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Rau. Um projeto de lei que está no Senado abre 3 novas possibilidades para o trabalhador sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O texto da lei condiciona o uso do dinheiro para pagamento de curso de nível superior, de cirurgias consideradas essenciais à saúde e ainda de empréstimos consignados. Hoje já existem possibilidades para se utilizar o FGTS, como em demissões sem justa causa, financiamento da casa própria e também tratamentos de saúde. Ao justificar sua proposta, o senador Eduardo Amorim lembrou o elevado grau de endividamento do trabalhador e também o nível de desemprego. Perguntamos então, você concorda com a nova possibilidade, ou melhor, com as novas possibilidades para o uso do FGTS? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Desemprego sobe, chega a 11,8% e já atinge a 12 milhões de brasileiros. Ministro Teori Zavascki suspende a Operação Métis, que prendeu 4 policiais legislativos por suspeita de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato e determina que passe a tramitar no STF. E direto de Miami, uma entrevista exclusiva com uma banda brasileira que faz muito sucesso pelo mundo. Ó, quem vai conversar daqui a pouco aqui no Conexão Flórida, Cidade Negra. Latina, vovó lavou, a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. Legal, divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa esta segunda edição do Link Record News com informações de um idoso de 84 anos que teve 70% do corpo queimado durante um incêndio em uma casa de repouso na zona oeste de São Paulo. Pois é, o curto-circuito em um ventilador teria provocado o incêndio em um dos quartos. Segundo testemunhas, minutos antes, a energia foi cortada. A casa de repouso fica na Avenida Cerro Corá, na zona oeste de São Paulo. O prédio tem 3 andares, com capacidade para hospedar 40 pessoas. Os funcionários dizem que estava chovendo nesta quarta-feira, por volta das 10h30 da noite, quando houve um curto-circuito no ventilador de um dos quartos. As faíscas atingiram o colchão de um hóspede e começaram o fogo. As enfermeiras de plantão conseguiram retirar os idosos que dormiam no quarto e apagar as chamas com extintores de incêndio. A proprietária conta que pouco antes do curto-circuito, a energia foi cortada. Por volta de 10 horas da noite, nós recebemos várias vezes queda de energia, volta energia, vem energia. E por volta de 10 horas a energia acabou, depois 10h10 mais ou menos ela voltou. E voltou uma energia um pouco mais forte. Os funcionários ouviram o estrondo e sentiram cheiro de queimado no corredor. Elas abriram o quarto, quando elas viram o quarto estava em chamas pequenas, não era chamas grandes, já pegando no cobertor da cama do hóspede que estava deitado ao leito. O quarto onde houve o princípio de incêndio foi isolado pelos bombeiros até a realização da perícia. Aqui do lado de fora, a gente ainda consegue ver vestígios do que aconteceu. Algumas fuligens pelo chão, ali um pedaço de cobertor também queimado. O senhor que dormia na cama atingida pelas faíscas foi levado ao Hospital das Clínicas com 70% do corpo queimado. O idoso de 84 anos está na casa de repouso há 4. Ele tem síndrome de Alzheimer. A família iria transferi-lo ainda hoje para um hospital particular. As outras 2 pessoas que dormiam no mesmo quarto não ficaram feridas. A casa de repouso está funcionando normalmente nesta quinta-feira. E segundo o boletim médico, o estado de saúde do idoso é considerado grave. Em nota, a Eletropaulo esclarece que não há registros de ocorrências no horário do incêndio que possam ter relação com esse caso. Criminosos cavaram um túnel dentro de um galpão alugado para tentar roubar gasolina de um duto da Petrobras. Mas durante a ação houve o vazamento de um produto inflamável. Várias famílias foram retiradas do local.
Nos últimos dias, Dona Adai percebeu uma movimentação estranha neste galpão que fica bem em frente à casa dela. Para mim, eram trabalhadores com uniforme e tudo. Mas, na verdade, eram criminosos escavando um túnel. O buraco deixado por eles começa dentro do galpão industrial e termina em um duto da Petrobras que fica num terreno ao lado, na zona leste de São Paulo. Um trabalho de engenharia mesmo, um poço muito bem executado, com acesso à tubulação de uma forma que eu nunca vi. Os criminosos teriam alugado o galpão há cerca de 15 dias. Durante este tempo, cavaram o túnel com toda a estrutura necessária para fazer o desvio do produto. Já no final dos trabalhos, tiveram que abandonar a operação por causa do vazamento. Há informações de que eles procuravam por gasolina. O produto que vazou é nafta, derivado do petróleo e usado na produção de gás doméstico e fabricação de plástico, é altamente inflamável. A Defesa Civil interditou a área e retirou pelo menos 20 famílias que moram na região. A polícia abriu inquérito por tentativa de furto. Até o momento, ninguém foi preso. Bom, agora a gente fala de uma notícia que atinge diretamente o bolso dos brasileiros. Os juros cobrados no cartão de crédito bateram todos os recordes e já ganham até do cheque especial, né? E olha, Marcela, a coisa é tão absurda que já são quase 500% ao ano. Com o aumento, já tem muito consumidor desistindo de ter um cartão desses, viu? A fatura do cartão de crédito era de R$ 1.779 em fevereiro. Sem dinheiro para quitar, o comerciante pagou o quanto pôde, entre R$ 600 e R$ 1.000 por mês. 6 meses depois, o valor, em vez de cair, aumentou. Isso é uma coisa que é inacreditável. Acho que só nesse país que acontece isso. Você fica enricando só os banqueiros. Quem deixou a dívida do cartão de crédito rolar em setembro pagou o maior juro desde 2011, 480,3% ao ano. O cheque especial também bateu recorde no mês passado e atingiu a taxa mais alta desde 1994. Os juros cobrados ao ano foram de 324,9%. Com a economia parada e o desemprego aumentando, os bancos cobram juros mais altos para compensar o risco de levar um calote. Enquanto a atividade econômica não for retomada, a tendência é de mais aumentos nos juros. Com esses juros, se a pessoa, por exemplo, pega R$10 mil, fica no cheque especial, fica por 3 anos mais ou menos, ele vai conseguir ter o seu primeiro milhão de dívida. Segundo o Banco Central, pelo 4º mês seguido, a inadimplência no país se manteve estável. Para quem se enrolou com o orçamento, a dica é buscar empréstimos com juros menores para quitar a dívida ou até vender algum bem. O Leonardo procurou a operadora do cartão de crédito e renegociou a dívida. Eu não tenho mais cartão de crédito. Já bloqueei tudo, já joguei tudo fora porque não tem condições. Vou usar o mínimo possível do meu ganho e já era, não vou usar mais cartão. E o índice de confiança do consumidor paulistano registrou leve queda de 0,9% em outubro, após 2 altas consecutivas. Mas os economistas dizem que o índice deve voltar a subir ainda este ano. O resultado de São Paulo sinaliza o que acontece com todo o país. O assessor econômico da FEComércio de São Paulo nos mandou um vídeo explicando o que é a confiança do consumidor. Dá só uma olhada. O aumento da confiança do consumidor está muito mais ligado à melhoria das expectativas. Isso porque o índice de expectativa do consumidor subiu 24% em relação ao ano passado e o índice de condições econômicas atuais subiu 5,5%. Então, os consumidores estão esperando o país melhor para o futuro, mas no dia a dia, na prática, não muda muita coisa. Isso porque as condições, as variáveis de renda, emprego e crédito ainda estão pressionadas, o que dificulta a volta para o consumo. Mas é importante que esse aumento se dê aí mês a mês, para que próximo ano o consumidor volte mais confiante, principalmente na aquisição daqueles produtos duráveis que precisam de financiamento de longo prazo. Então, com maior segurança que ele vai ter no seu emprego, na sua renda, isso vai garantir que, por exemplo, uma compra de geladeira em 12 meses, ele tem a certeza ou a segurança que vai quitar esse produto neste período. Apesar do índice de confiança do consumidor ter sido feito na cidade de São Paulo, podemos dizer que esse aumento da confiança também atingiu todas as regiões do país. Isso porque o que fez essa melhora da confiança foi a mudança do quadro político e econômico. Então, isso atingiu todos os brasileiros.
E ainda falando de economia, a taxa de desemprego no Brasil aumentou para 11,8% no terceiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, a taxa estava em 8,9%. No segundo trimestre, o nível de desocupação era de 11,3%, foi o que apontou o IBGE. A população desempregada no terceiro trimestre aumentou quase 34% em relação ao ano antes, para 12 milhões de pessoas, um acréscimo de 3 milhões. A renda média recebida pelo brasileiro foi de R$ 2.015 no terceiro trimestre, queda de 2,1% comparada com o ano passado. E um projeto de lei que está no Senado abre 3 novas possibilidades para o trabalhador sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. O texto da lei, que é discutido então no Senado Federal, condiciona o uso do dinheiro para pagamento de curso de nível superior, também para o pagamento de cirurgias que são consideradas essenciais à saúde e ainda empréstimos consignados. Hoje já existem possibilidades para se utilizar o FGTS, como em demissões sem justa causa, o financiamento da casa própria e ainda tratamentos de saúde. Ao justificar sua proposta, o senador Eduardo Amorim lembrou o elevado grau de endividamento do trabalhador brasileiro e também o nível de desemprego. Por isso, nós perguntamos a você na enquete de hoje, você concorda com essas novas possibilidades para o uso do FGTS? Pois é, para participar, para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews ou também mande uma mensagem com a sua opinião para o nosso WhatsApp, o número vai aparecer aqui embaixo, é o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação, enquanto isso a gente segue com outros destaques aqui no Link Record News. A Secretaria da Receita Federal informou hoje que a arrecadação de impostos e contribuições federais somou 94 bilhões 770 milhões de reais em setembro, com queda real descontada a inflação de 8,27% frente ao mesmo mês de 2015. Os dados do fisco mostram que pelo critério em que a inflação é descontada, esse então foi o pior mês de setembro desde 2009, né, Clébio? Exatamente, Marcela. Isso quer dizer que esse foi o pior resultado ao longo de 7 anos. Em termos nominais, que é sem descontar então a inflação, a queda foi de 0,49%. Queda na arrecadação em setembro foi um pouco menor do que a registrada em agosto, quando o tombo superou 10%. E olha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, viraram réus num processo de corrupção na Caixa Econômica Federal. O repórter Alessandro Saturno explica como funciona esse esquema para a gente agora. Oi, Alessandro. Olá, pessoal do Link Record News. As acusações se baseiam em delação premiada na Lava Jato do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto. Cleto disse que ficava com 4% da propina, enquanto que Eduardo Cunha levava 80%. Segundo informações que estão sendo apuradas, essas irregularidades teriam sido cometidas entre 2011 e 2015. Henrique Alves, que indicou Cleto para a diretoria da Caixa, é acusado de se beneficiar de dinheiro depositado na Suíça e que não foi declarado. A defesa de Eduardo Cunha disse que a delação premiada não tem nenhuma credibilidade. Os advogados de Henrique Alves garantiram que a inocência do ex-ministro será provada. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigada, Alessandro, com as informações direto de Brasília. E uma equipe de 10 investigadores vai interrogar Marcelo Odebrecht e também outros executivos da construtora. É o que definiu o Ministério Público Federal. A delação premiada na Operação Lava Jato envolve corrupção em obras federais e também estaduais. De óculos e cabelos escuros, Cláudia Cruz não quis falar com os jornalistas ao sair da Polícia Federal em Curitiba. Apressada, ela perdeu um dos sapatos ao entrar no táxi. A visita durou cerca de 3 horas e meia. Os filhos de Eduardo Cunha também estiveram com o pai. O deputado cassado continua preso e os delegados ainda não decidiram quando vão ouvi-lo. Na sede do Ministério Público Federal, a movimentação é dos investigadores que vão interrogar Marcelo Odebrecht e os executivos da construtora. Uma equipe de 10 procuradores de Curitiba vai ouvir os cerca de 70 delatores ligados à empreiteira. Será criada uma fila e os ocupantes de cargos importantes deverão ser os primeiros a contar o que sabem. A novidade é que, desta vez, os delatores terão que falar sobre corrupção em obras federais e estaduais.
Além dos procuradores da Força Tarefa de Curitiba, os delatores também serão ouvidos por integrantes da Procuradoria-Geral da República, por causa da possibilidade de serem citadas autoridades com foro privilegiado. Todo esse trabalho deve começar já no mês que vem. E no próximo bloco você vai ver que o ministro Teori Zavascki suspende a Operação Metis, aquela que prendeu 4 policiais legislativos por suspeita de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O ministro determinou ainda que se passe então essa ação a tramitar no STF. E ainda, direto de Miami, no Conexão Flórida, uma entrevista exclusiva com a banda Cidade Negra. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho. Até já. 3 horas da tarde, mais 20 minutos, horário de Brasília. Nós estamos de volta com o Link Record News ao vivo para você. De volta com destaques internacionais, a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, voltou a negar os laços dos judeus com locais sagrados de Jerusalém. Marcela, em protesto, o governo israelense convocou o embaixador na Unesco para discutir a crise diplomática. É o que você vê agora na reportagem do nosso correspondente Herbert Moraes. Numa votação secreta, a resolução foi aprovada por 10 votos a favor e apenas 2 contra. 8 países se abstiveram e 1 não compareceu. O documento, mais uma vez, se refere aos locais sagrados de Jerusalém apenas pela denominação muçulmana e não judaica, sendo que as construções milenares do Monte do Templo, entre elas o Muro das Lamentações, são sagradas não só para o Islã, mas também para o judaísmo e o cristianismo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel criticou a votação da Unesco e ainda chamou o documento de pedaço de lixo. Na semana passada, a organização já tinha aprovado outra resolução sobre Jerusalém Oriental, apresentada por países árabes. O Brasil não fez parte do grupo que se reuniu. Na sessão anterior, o representante do Ministério das Relações Exteriores votou a favor e provocou revolta na comunidade judaica brasileira. É como burlando na história, porque Jerusalém foi fundada por rei David, o templo existia lá e a Corão nunca menciona Jerusalém. Bom, agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá, no turismo, no comportamento, na saúde e na economia. E para isso nós vamos ao vivo agora a Miami, essa terra boa, conversar com uma pessoa que também é muito gente boa, nossa colega Tina Roma. Tina, boa tarde para você, de verde e amarelo, representando muito bem nosso país. A gente soube aqui que você fez uma boa entrevista por aí. Conta para a gente os detalhes, por favor. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos do Link Record News, Clébio, Marcela. Pois é, olha, no final de semana, o Cidade Negra foi a grande atração de um grande festival brasileiro que aconteceu aqui perto de Miami, em Pompano Beach. A gente até mostrou para vocês na terça-feira. E claro que eu aproveitei a passagem da banda por aqui para conversar com eles sobre as novidades para 2017. E olha, gente, essa banda, o Cidade Negra, tão querida por todos aí no Brasil, está completando 30 anos de estrada. Vamos ver. Vem cá, a gente precisava marcar esse encontro tão longe. Pois é, né? Mas eu acho que eu vi esse encontro longe acontecer, previ. Quando a gente se encontrou uns 3 anos atrás, alguma coisa assim, você falou, ih, tem coisa mudando, acho que eu vou mudar, não sei o quê, papapá. Então, a gente só não sabia que ia te encontrar aqui, muita surpresa boa. Pois é, tá vendo? A gente continua se encontrando. Muito bom. Tina, muito bom. Eu quero... Um belo lugar, né? Não é? Agora me fala uma coisa. Vocês estão completando 30 anos. De casado. Né? Casamento longo esse, hein? Casamento longo, graças a Deus, né? E bem sucedido, né? A gente está preparando algumas surpresas aí para o futuro aí, né? Como um disco novo e uma surpresa também para uma pessoa muito especial na nossa carreira. E creio que para a música popular brasileira também, entendeu? Me conta essa novidade que agora eu fiquei curiosa. Isso aí tá... Começou a termina. Chave. Pode falar mesmo? Pode. É o seguinte, a gente está preparando uma homenagem a Gilberto Gil. Uau! É Cidade Reggae Gil, entendeu? É Cidade Negra fazendo versões dos clássicos das músicas do Gil, né? A gente já entra em estúdio agora em dezembro para gravar a primeira canção desse álbum, para divulgar. O show vai ser o show do Gil e logo depois esse show vira um DVD. Santo Salvador, baixar, seja como for,
direção, flecha nosso coração. São 30 anos, né? E esse público mudou, gente. Eu sei que vocês... O público vai sempre renovando, né? Assim, hoje está passando de pai para filho, assim. O mais barato hoje chegar no show hoje, ver a galera que curtia nossos shows nos anos 90, assim, tal. Hoje está com os filhos, né? Também curtindo lá junto também. Então, Mas continua todo mundo moleque. A galera continua... Não, moleque sempre, porque o que envelhece é a carne, mas a alma continua jovem, sempre... E moleques agora, moleques ridículos, porque antes a gente era moleque mesmo, era garoto. Todo mundo tinha 20, 17, 18, 19, 20, 21. Agora é todo mundo moleque aos 50, 55 anos. Tá lindo, é pra se divertir, é isso aí. É uma loucura o que tá acontecendo aqui. Você acha, Alazão, que o público brasileiro aqui é diferente do público lá do Brasil na hora de vocês tocarem? Olha só, a gente tem rodado bastante o mundo, assim. A gente fez o festival de Brazilian Day de Nagoya. Foi a maior concentração de japoneses e brasileiros. Não deixe enlouquecer, que eu tô indo pra um lugar legal e tem que ser com você. É o mesmo público que saiu do Brasil doido e que tá morrendo de saudade do Brasil e alguns morrendo de saudade de Cidade Negra, tem isso. A gente, é muito fácil descobrir quem tá com saudade do Brasil, quem tá com saudade de feijão, quem tá com saudade, se bem que aqui tá muito perto também de tudo. Coxinha, de pastel, farofa, e Cidade Negra. E Cidade Negra que entra num pacote gastronômico da saudade do cheiro das coisas de casa. Acho que é muito importante isso, eu sinto muito valor nisso, da gente... A gente sabe que está carregando, que está trazendo para a galera uma coisa que não tem preço, que não tem cor, que não tem como você pegar, que é saudade. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu cochilei. É uma banda querida, uma grande banda brasileira, Cidade Negra. E agora com essa novidade aí para 2017, eu tenho certeza que nesse ano eles vão brilhar ainda mais. Em 2017 vão fazer ainda mais sucesso. Bom, na terça-feira eu volto. E olha, Clébio e Marcela, eu espero que não com tanto vento assim. Eu acho que vocês estão vendo que realmente está ventando muito nesse momento por aqui. Tá um clima mais agradável. Mas olha, tá difícil de falar com vocês com tanto vento. Ô, Tina, a gente estava aqui percebendo que a situação tá complicada. É uma mudança brusca, porque você falou com a gente na terça-feira e tinha sol, céu aberto. A previsão é de chuva para o fim de semana aí? Olha, Clébio, a previsão não é de chuva, não, mas realmente a gente teve uma virada de tempo. Praticamente faz calor aqui o ano todo, então tem muita gente comemorando agora, porque nesse momento a gente tem uns 26 graus mais ou menos, o que é um clima bastante agradável. Só que está ventando muito, mas não vem chuva não, viu? Vai dar pra gente aproveitar o final de semana aqui com um ventinho, tem que segurar um pouquinho o guarda-sol, né? Mas dá pra aproveitar a praia aqui em Miami. Eu espero que vocês também aproveitem muito o final de semana. Muito obrigado, Tina. Um abraço para Tina. você. Até mais. Legal, e com a informação então de que o Cidade Negra vai fazer uma homenagem ao Gilberto Gil no próximo disco. Bacana então, né? Muito Informação que a Tina trouxe lá direto de Miami. Bom, a gente segue com outros destaques. Uma resposta que todas as mulheres querem saber. Quanto tempo vai demorar para que homens e mulheres no mesmo cargo ganhem o mesmo salário? O Fórum Econômico Mundial divulgou um dado que não é muito animador, não. No Brasil, vai demorar um século. As mãos que fazem contas o dia todo são bem diferentes, mas o resultado que elas produzem é o mesmo. Cada um aqui é responsável por algumas dezenas de milhões de reais todos os meses. Ainda assim, de forma geral no mercado, não adianta esperar que homens e mulheres em postos iguais ganhem o mesmo salário. Para esse dia chegar no Brasil, ainda vai ser preciso esperar um século. E não é brincadeira, não. 100 anos para equipararmos, olhando um século XXI e a modernidade que nós vivemos, a princípio me causa um grande susto. O que vai nos provar
se é muito ou pouco, é se nós hoje, no presente, trabalharmos para isso. Há um número cada vez maior de empresas, entretanto, na contramão dessa maré da desigualdade. Nessa corretora de valores, por exemplo, 40% das vagas são ocupadas por mulheres. E já há uma preocupação desde o primeiro dia para que não haja tamanha diferença salarial entre gêneros na mesma função. Não olhar para quem está sentado na cadeira, olhar para o que aquela cadeira está produzindo. A pessoa tem que mostrar a competência dela. E se ela for competente, não interessa se ela é homem ou se é mulher. Eu acho que ela tem que ser remunerada por isso. Quando Carol entrou para o mercado financeiro há 10 anos, era a única mulher da empresa. Isso mudou um bocado, mas ela sente falta de mais. Não pode desistir, a gente tem que ir atrás do que a gente gosta de fazer e o que a gente quer crescer ainda mais. Independentemente do tempo, esse é um cenário irreversível. Vai chegar lá. Vai chegar. É isso, né? É isso, tem que acreditar. E olha, a historiadora e socióloga Rosana Schwartz fez uma análise sobre essa pesquisa. Dá uma olhadinha. A pesquisa revela que a construção histórica feita pelos discursos médicos, pela literatura e por múltiplos outros discursos da inferioridade da mulher diante do homem ainda está presente na atualidade. Nós temos dentro do mercado produtivo ainda uma diferença salarial muito grande, isso no mundo inteiro, e em termos de Brasil é porque nós temos um machismo enraizado. Enquanto esse machismo não for desconstruído e as mulheres não perceberem que elas precisam continuar lutando, se organizando e mudando os seus olhares para que ela conquiste, né, a equidade, nós vamos ter essa realidade ainda por muito tempo, como a pesquisa está revelando. Até 2030, as diferenças salariais vão ser ainda observáveis. O que nós precisamos fazer? Entender essa construção histórica que falava que o mundo da mulher era um mundo privado, que a função principal dela na divisão sexual do trabalho era cuidar da casa, cuidar das crianças e cuidar do seu marido. Isso nós já mudamos, nós já passamos por uma outra fase, mostrando que tanto homem quanto mulheres, eles têm que compartilhar os serviços domésticos e que a mulher pode trabalhar no mercado produtivo dentro das empresas e ganhar salários iguais, inclusive estar dentro de postos de poder de decisão. Já tivemos mulheres em cargos políticos fortes, estamos avançando com relação a isso e nós precisamos que as mulheres elas conquistem dentro do mundo político cada vez mais para que elas exijam que a nossa Constituição, que prevê a isonomia, que são salários iguais entre qualquer cidadão, qualquer indivíduo, né, que elas possam usufruir desse direito. Também temos que desconstruir aquele estereótipo que a mulher, não é, você tem uma desqualificação com relação a ela por causa da maternidade, por causa, né, que ela tem outras questões durante a vida dela cotidiana e ela não consegue dividir trabalho doméstico com trabalho de casa. Realmente ela tem, com trabalho produtivo, ela tem dupla ou tripla jornada de trabalho, mas ela consegue dar conta disso porque ela está cada vez mais indo e conquistando, né, os seus direitos no campo do trabalho produtivo. Precisamos lutar juntos, homens e mulheres, para que nós consigamos daqui a um tempo, né, a equidade de gênero e uma sociedade mais justa e igualitária. Bem, muito obrigado a Rosana pela análise. Agora veja só, no Brasil, o Fórum Econômico Mundial disse que vai levar 100 anos. Para o mundo todo, a estimativa é de 170. Então, se nós estamos lentamente conseguindo chegar lá ao longo de 100 anos, não é tão ruim assim no que diz respeito ao restante do mundo, né? Comparado com os demais países, mas mesmo assim é muito tempo, né? Exatamente. E as mulheres precisam continuar aí lutando, como disse a Rosana, né? Lutando para que consigam os mesmos salários em cargos que são semelhantes. Né? Elas lutando e os homens respeitando e auxiliando, sem dúvida alguma. Sim. Muito bem, no próximo bloco você vai ver que as chamadas de telefones fixos entre cidades vizinhas vão deixar de ser cobradas como interurbanas e terão o mesmo valor de ligações locais a partir já desse domingo. E ainda a sua opinião aqui na tela do Link Record News. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Até já.
3h40 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. De volta com a informação para você de que a Polícia Federal deflagrou a 11ª fase da Operação Acrônimo. Um dos alvos é o empresário Benedito Oliveira, conhecido como Benê. Ele foi levado a depor por supostamente estar escondendo informações na delação premiada. Benê é investigado desde o início da Acrônimo em 2015. Também foi alvo desta fase Marcier Tombieri, que é ex-chefe de comunicação do Ministério da Saúde. Agentes saíram às ruas para cumprir 10 mandados de busca e apreensão e 10 de condução coercitiva no Distrito Federal em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Operação Acrônimo investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. E o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da Operação Metis, que apura a suposta tentativa de policiais do Senado de obstruir investigações de parlamentares dentro da Operação Lava Jato. Ele também mandou transferir todo o processo relativo à operação da Justiça Federal do Distrito Federal para o STF. E o Supremo Tribunal Federal rejeitou a possibilidade de os aposentados que continuam a trabalhar receberem pensões maiores. Era a chamada desaposentação. Agora o governo analisa se vai pedir o ressarcimento aos cofres públicos daqueles que tiveram a aposentadoria recalculada. A Wanda se aposentou por tempo de contribuição em 2006. Mesmo aposentada, ela continuou no mercado de trabalho. Foi uma decisão minha, porque a gente precisa, né? Porque se a gente aposentar, a gente recebe muito pouco. E era mais uma renda que eu tinha. No ano passado, Wanda entrou na justiça pedindo a desaposentação. Queria aproveitar os 10 anos trabalhados. O benefício passaria de R$ 2.100 para mais de R$ 5.000. No julgamento, os ministros analisaram várias situações, entre elas a de quem se aposenta, volta a trabalhar, continua contribuindo e logo depois pede que a aposentadoria seja recalculada, tomando por base as novas contribuições e assim tentar aumentar o valor do benefício. Mas, por 7 votos a 4, prevaleceu a tese de que a desaposentação só pode vir com mudanças na lei. Cabe ao legislador infraconstitucional a opção pela concessão ou não da desaposentação, respeitados os limites constitucionais. A decisão foi um alívio para o governo. Segundo dados da Advocacia Geral da União, se a desaposentação passasse, o impacto nas contas públicas seria de 7,7 bilhões de reais por ano. Agora uma boa notícia. As chamadas de telefones fixos entre cidades vizinhas vão deixar de ser cobradas como interurbanas e terão o mesmo valor de ligações locais, isso a partir de domingo. Exatamente, Marcela, vai valer para quase 600 municípios brasileiros. Nós vamos ter mais detalhes sobre isso com o repórter Douglas Dias. Oi, Douglas. Olá, pessoal do Link Record News. As chamadas entre essas cidades vão ficar até 60% mais baratas, isso dependendo do tipo de contrato que o consumidor fizer. A mudança vale para 587 municípios e a região de São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, está contemplada com isso e as chamadas para Diadema e Guarulhos passam a ter custo de ligações locais. O mesmo vale para a região metropolitana do Rio de Janeiro, em que Niterói e Duque de Caxias vão também ser ligações locais. Uma ótima notícia para o consumidor que vai economizar e a lista completa dessas cidades está no site da Anatel. Voltamos para o estúdio da Record News. Obrigado, Douglas, pelas informações. Então, você vai economizar um pouquinho nas chamadas. Pelo menos isso de bom para o nosso bolso, né? Exatamente. Bom, agora é momento de interatividade. Hoje, na enquete do dia, a gente abordou a questão de um projeto que tramita no Senado a respeito do FGTS, que normalmente é usado, ele só é sacado, só pode ser usado para financiar a casa própria. Ele pode ter, a partir desse projeto, agora 3 novas possibilidades. Uma delas, então, é de sacar para financiar então um curso superior. Esse é um das possibilidades. Outra possibilidade é sobre cirurgias consideradas essenciais à saúde e também empréstimos consignados. Diante dessas novas possibilidades, a gente pergunta se você concorda com essas possibilidades. E para votar é muito fácil, né, Clébio? Fácil sim ou não, com a hashtag Link Record News. Você pode manifestar o que pensa com a mesma hashtag pelas redes sociais ou ainda pelo WhatsApp. Olha o número aqui embaixo, 95307-1851, com
com DDD 11. Vamos aqui para a tela as opiniões, então, conhecer o que você, internauta, pensa sobre isso. Começamos com Jair Matias, que é de São Paulo, e diz: FGTS deve ser usado da forma que o contribuinte bem entender. Afinal, é fruto do trabalho dele. Muito obrigado, Jair. Mais uma participação chegando do Ronaldo, de Ribeirão Preto, São Paulo. Sim, eu concordo com o uso do FGTS. Ele concorda, acho, para essas outras possibilidades. Obrigada pela sua participação, Ronaldo. Agora deve ser Maria José de São Paulo, imagino, diz sim, concordo, pois usar FGTS nestes momentos cruciais será uma grande ajuda. Muito obrigado por sua opinião. Nós vamos lembrar a você o seguinte, que essa enquete vale até o final dessa edição e, como ela falou a respeito de concordar porque as pessoas podem liquidar dívidas, essa é uma das propostas, inclusive, do senador que é autor do projeto. Ele disse que o brasileiro está muito endividado, então talvez utilizando a FGTS para empréstimo consignado possa aliviar um pouco a situação. Lembrando que outras possibilidades, como a Marcela citou, são a questão do pagamento de curso superior e ainda a questão de pagamento de cirurgias essenciais, a critério, é claro, sempre do médico determinar, precisa de um laudo, tudo certinho, para que você consiga fazer o saque disso se for aprovado. Nós vamos daqui a pouco trazer para você o resultado da enquete ou agora? Vamos colocar no ar. Agora, a parcial da enquete, então, a gente tem o seguinte, 67% a maioria dizendo sim. Concordam, então, esses internautas com essas novas funcionalidades da FGTS. E 33% a minoria dizendo que não. Resultado que você pode alterar ao longo dessa edição. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse tema. Ao menos 21 estados brasileiros, além do Distrito Federal, têm escolas e institutos ocupados por estudantes. O número de escolas ocupadas já supera os 1.200, isso segundo a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Eles são contrários, inclusive, à proposta do governo federal de enviar a reforma do ensino médio por meio de medida provisória. E também são contra a PEC 241, que, segundo eles, congela os investimentos em educação e outras áreas ao longo de 20 anos. Nesta quarta-feira, uma estudante secundarista defendeu as ocupações dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Emocionada, Ana Júlia disse que as escolas pertencem aos estudantes. De quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta, é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento, sobre a legalidade. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu os convido a ver o inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.069. Se após isso, vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido vocês a participar das nossas ocupações. Eu convido vocês a nos visitar, a ir conhecer de perto. É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias, a sermos chamados de doutrinados. Nós somos um movimento apartidário. Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. Somos um movimento que se preocupa com as gerações futuras, um movimento que se preocupa com a sociedade, que se preocupa com o futuro do país. Que futuro o Brasil vai ter se não nos preocuparmos com uma geração de pessoas que vão desenvolver senso crítico, de pessoas que têm que ter um senso crítico político, de pessoas que não podem simplesmente ler um negócio e acreditar naquilo. Fala marcante e, ao final, então, de suas palavras, Ana Júlia comentou sobre a morte do estudante Lucas dentro de uma escola ocupada, algo que a gente mostrou para você ao longo dos últimos dias. A secundarista disse que as mãos dos deputados estão sujas com o sangue deste jovem que foi morto após uma briga. A afirmação dela provocou protestos dos deputados presentes que se sentiram ofendidos. Ontem, eu estava no velório do Lucas e eu não me recordo de nenhum desses rostos aqui que estavam lá. Não me recordo de nenhum. E vocês querem me dizer? Nós sabemos que nós estávamos preocupados, sim. Vocês estão aqui representando o Estado. E eu convido vocês a olhar a mão de vocês. A mão de vocês está suja com o sangue do Lucas. Não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso. O sangue do Lucas está na mão de vocês. Vocês representam o Estado. Eu peço
Eu vou fazer uma intervenção, com devido respeito à sua idade, à sua família, mas aqui você não pode agredir o parlamentar. Aqui nós demos... Eu vou encerrar a sessão. Eu vou cortar a palavra e eu peço o silêncio de vocês, senão eu encerro a sessão. Ela pode se expressar em relação à PEC, mas não afronte deputado. Aqui ninguém está com a mão manchada de sangue, não. Eu peço desculpa, mas o ECA nos diz... Eu peço desculpa, mas o ECA nos diz que a responsabilidade pelos nossos adolescentes, dos nossos estudantes, é da sociedade, da família e do Estado. Lamentável quando o parlamentar tenta usar da sua autoridade para calar a sociedade, que raras vezes tem coragem de ir a público se manifestar com a clareza, objetividade e também da forma tão especial como essa menina foi, porque foi num desabafo. Desabafo que a sociedade tenta fazer há muito tempo e não tem espaço, infelizmente. E exatamente, nada mais legítimo do que o discurso da Ana Júlia, um discurso muito emocionado, direto e também tocou ali quem estava, não só os parlamentares, mas também quem viu esse discurso. E um discurso muito legítimo a respeito, então, de que ela é contra a PEC 241, que vai sim afetar de alguma forma os investimentos na educação, também na saúde. E é por isso que esse protesto acontece em mais de 1.000 escolas de todo o país. Lembrando a você que a Record News segue, por meio de todos os telejornais, acompanhando as ocupações nas escolas e os seus desdobramentos. A gente aproveita agora para fazer uma rápida pausa aqui para os nossos apoiadores, mas o link Record News volta em instantes. Até já. 3h57 no horário de Brasília. Link Record News de volta agora com a sua participação. Interatividade, o tema de hoje é sobre uma proposta que tramita no Senado para mudar as funcionalidades, trazer novas funcionalidades a respeito da FGTS. Hoje você sabe, você pode sacá-la em caso de demissão que não seja por justa causa, também para a compra da casa própria e alguns tratamentos de saúde específicos. Essa nova funcionalidade deve permitir, então, que se saque a FGTS para a garantia no caso de empréstimos consignados, também para cirurgias específicas de essencial situação ou ainda para o caso de pagamento de curso superior. Perguntamos se você concorda com essas novas funcionalidades. Sim ou não, você votou com a hashtag Link Record News e também manifestou o que pensa. Vamos ver agora o resultado final, que já vai entrar na tela para você. 67%, a maioria dos internautas concordam com essas novas possibilidades da FGTS e 33% disseram que não. Muito obrigado a você que votou, manifestou seu pensamento. Amanhã, sexta-feira, tem mais enquete para você votar e participar com a gente. Olha só essa notícia. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, foi inaugurada a fábrica do Aedes aegypti do bem. O mosquito vai ajudar a combater a dengue, o zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela. Por semana, serão produzidos 60 milhões de mosquitos. Nesta fábrica de 5.000 metros quadrados em Piracicaba, no interior paulista, vão ser produzidos mosquitos. Isso mesmo. E não são poucos, 60 milhões por semana. E a produção já começou. Um mosquito geneticamente modificado que ajuda a combater doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. O mosquito macho mudado geneticamente cruza com a fêmea. Os filhotes dessa relação morrem antes da fase adulta. Assim, a população de Aedes aegypti, que transmite doenças, diminui. Eles saem prontos daqui para serem lançados em qualquer local. Caso o local seja mais distante do que Piracicaba, a gente tem condições de transportar as pupas daqui para outras cidades, podendo distribuir para o Brasil inteiro. A experiência foi pioneira em Piracicaba, onde o Aedes do bem foi solto. Os casos diminuíram em até 92%. Caso, acho que em mais de 100 casos no bairro Secap em Piracicaba, nós tivemos uma redução aí, acho que uma média de 2 pessoas. Então é um índice bastante relevante. Segundo o Ministério da Saúde, este ano, o Brasil já registrou 1.438.000 casos da doença. Também foram notificados 236 mil de chikungunya e 200 mil de zika vírus. Nosso mosquito vai mudar o jogo na luta contra a Aedes aegypti. Tomara, né? Tomara que ajude nessa luta. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais, usando sempre a hashtag Link Record News. Lembrando que o Link Record News está aqui para você de segunda a sexta-feira em 2 edições, 11 da manhã e 3 da tarde. Você fica agora com o Pet Channel.
mas siga participando e acompanhando tudo que acontece aqui pelas redes sociais. Te encontro logo mais à noite às 9 no Jornal da Record News. Até amanhã. Record News, informação para você crescer.